E agora falando dos prós, né? Tô falando em tecnologia no geral, eu ainda acho, tipo, desenvolvimento, né? Tem muita gente que acha que não dá mais para entrar nem na área de desenvolvimento. Eu concordo que a área de desenvolvimento está bem mais concorrida, né? Ela está bem mais concorrida. Tem vaga, óbvio, mas as vagas elas pedem cada vez mais coisas, os requisitos aumentam. Mas eu ainda assim acho a área de desenvolvimento uma área super interessante para se entrar. Tipo, não é uma área que você fala que é ruim. Cara, você consegue sim ter trabalho muito bom, você consegue entrar no mercado de uma forma relativamente fácil, que na minha opinião, né, tipo, da mesma forma que para qualidade, faculdade, por exemplo, faculdade não é algo tipo necessário para entrar no mercado, tipo, não é algo obrigatório, da mesma forma que para QA, para desenvolvimento também não é. Sabe? Então, tipo, isso já quebra uma barreira muito grande. E para quem tem faculdade, ajuda ainda mais para entrar mais rápido. Agora, se a gente for falar para os prós, poxa, é que assim, né, galera? Pô, eu acho que vocês têm que entender que eu sou uma pessoa que sou totalmente enviesada com os prós. Por que eu falo isso? Porque, de verdade, tudo que eu queria como carreira, tudo que eu queria como emprego, a área de qualidade me deu. Então, por exemplo, né, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu comecei a trabalhar lá com meus 17 anos, como office boy, e, tipo, eu queria trabalhar, cara, de dois jeitos. Eu queria ganhar bem, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Né? Na época, com 17 anos, eu já fazia faculdade de ciência da computação e eu queria ser programador, né? Queria ser desenvolvedor. Por quê? Porque pagava bem e era o que eu queria. Eu queria ir para um lugar que pagava bem. Era essa a minha vontade. Por quê? Porque eu queria ter uma vida confortável. Tipo, eu não me importava de ter um trabalho que eu gostasse o suficiente, né? Gostasse o suficiente daquele trabalho, ganhasse bem e ter uma vida confortável. Era isso que eu queria ter. E se possível, eu gostaria de, com essa carreira, me mudar para o Canadá, né? E aí, poxa, para mim a área de desenvolvimento, né, galera? Então, só para vocês terem noção, aí eu comecei a faculdade em 2013 a estudar ciência da computação e eu fiz de tudo para entrar, tipo, em empresas para trabalhar como desenvolvedor, que era o que eu queria fazer, porque eu sabia que ganhava bem, porque era interessante a ideia de você poder desenvolver qualquer coisa que tá na sua cabeça. Né? Acho que a maioria das pessoas entram por algum desses motivos. E eu lembro que também tinha a possibilidade muito grande de você trabalhar fora, né? Tipo, você sempre conhece aquele seu amigo que é de TI, ou aquele sobrinho, aquele primo distante que você fica sabendo que ele era de TI e foi morar fora. Isso é bem comum. Então, na época já acontecia alguma coisa parecida com isso, talvez não tanto quanto agora, mas já acontecia isso. E eu escolhi tentar me tornar desenvolvedor. Eu não consegui me tornar desenvolvedor, né? Basicamente, eu tentei achar vagas, não consegui passar nenhuma entrevista relacionada a desenvolvimento. Porém, eu cheguei a trabalhar, por exemplo, na Mercedes, trabalhar como estagiário, mas com gerenciamento de software, gerenciamento de sistemas. Apesar de ser estagiário, eu trabalhava com gerenciamento de sistemas, né? Fazia muita documentação e eu também fazia muito teste, porque eu era o único estagiário. Então era isso que eu fazia. E não tinha um time de teste na época, eu tive que estudar bastante por causa disso e acabei aprendendo. E depois eu virei QA, né? Depois eu acabei pegando uma vaga realmente de qualidade. E eu ainda queria me tornar desenvolvedor, sabe? Tipo, aquilo ainda batia na minha cabeça. Ah, eu quero ser desenvolvedor, eu quero ser dev. Só que eu comecei a crescer na área de qualidade. E, galera, eu vivendo isso, né, na minha vida, tipo, me tornando QA e eu vendo, poxa, eu tava recebendo oportunidades para ganhar mais. Eu tava recebendo e eu, tipo, tava trabalhando com tecnologia, eu trabalhava com desenvolvimento porque eu trabalhava com automação. Então, meio que a automação me, tipo, falava assim, ah, legal. Então, tipo, legal, eu tô programando, sabe? Eu posso me tornar um programador também e trabalhar bem com automação, né? E eu vou fazer isso no trabalho. E eu fui me desenvolvendo e por muita sorte, tipo, eu acertei muitos caminhos, eu tive pessoas ótimas no meu caminho que me indicaram o que era certo para se aprender na área de qualidade. Tive muita sorte, eu sei que muita gente não tem essa sorte. Então, poxa, né? Nada mais justo tentar dividir isso com vocês. E galera, é o que eu falo hoje, pô. Tipo, eu entrei na área de qualidade sem saber o que era. Ganhava, tipo, ok na época. Pra mim era um salário legal, né? Se eu não me engano, R$ 3.500 em 2017. Então era um salário legal pra mim na época. Tipo, fazia muito sentido. Eu comecei a gostar e hoje virou minha carreira. Eu tô aqui no Canadá, eu posso falar isso com toda certeza. E é por isso que é complicado falar dos prós. Eu tô aqui no Canadá por causa de qualidade, cara. Eu não sei se eu teria chegado ao salário que eu cheguei trabalhando como desenvolvedor. Não sei se eu teria me destacado tanto para trabalhar numa empresa gringa, ganhar em dólar. Tipo, eu não sei, cara. Eu não sei que área que eu conseguiria ter feito isso sem ser qualidade. Entende? Tipo, é óbvio, pô, teve estudo, eu tô há 10 anos na área e, sinceramente, eu ainda tenho muito para aprender, sabe? Acho que isso para qualquer pessoa que tá aqui, entendam que
A gente tem sempre muito que aprender, principalmente falando sobre a área de tecnologia, né, galera? A área de tecnologia é uma área que ela, tipo, não para de mudar. Então, não tem como você, tipo, virar a cara, assim, parar de estudar, parar de ver alguma coisa. Então, isso é uma pressão constante que você tem também na área de tecnologia, mas, cara, ela é tão gratificante, na moral, é tão gratificante, porque mano, tudo que eu botei dentro da área de qualidade, irmão, voltou pra mim. Tipo, eu estudei mais sobre programação, estudei mais sobre processo, estudei mais sobre Scrum, e tudo que eu estudava sempre voltava pra mim. Eu sempre conseguia uma vaga que ia me pagar melhor, eu sempre conseguia, tipo, uma empresa que, pra ganhar em dólar, pra uma empresa pra vir trabalhar aqui no Canadá. E assim, tipo, é uma área poderosa, pô. É uma área muito poderosa. Se você dá o devido valor pra ela, cara. E galera, vamos lá, né? Tô falando aqui sobre tudo isso, é o que eu falei, tipo, a minha vida foi baseada na área de qualidade. Eu não estaria no Canadá, que era meu sonho de criança se não fosse QA. Eu trabalho de casa, não é difícil achar trabalho, eu nunca fiquei desempregado como. Ah, menino, você nunca ficou 2 semanas. Cara, fiquei 2 semanas desempregado, trocava de emprego, porque não é difícil achar empresas que queiram que tem experiência, que já sabe fazer as coisas que aquela empresa precisa. Quando você tem experiência, fica tudo muito mais fácil. E eu vim parar aqui no Canadá por causa disso, por causa da área de qualidade. Não tem como falar pra mim que a área de qualidade não é incrível, não tem como falar pra mim que não é uma oportunidade absurda. E poucas pessoas realmente conhecem. Eu trabalhei com muito que é bom, mas eu trabalhei com muito que é, cara, que tá estagnado, que não estuda, que não aprende, tá bom? Então, bem, é isso. QA pra mim fez minha vida, tá? O Júnior falou aqui, Manny, você sempre focou na grana ou isso foi uma consequência? Júnior, cara, meio que aconteceu, mas eu não vou mentir, mano. Quando eu tinha uma empresa que ela tinha uma proposta que era muito interessante, que nem essa última empresa que eu me mudei, né, pô, da empresa que eu trabalhava, que era a Lexop, eu ganhava $100.000, né, por ano na Lexop. Eu amava aquela empresa, galera. Tipo, quando eu saí de lá, eu chorei. Eu chorei, meu chefe chorou, tá ligado? Eu curtia muito trampar lá, que era a empresa que eu tava mencionando. Tipo, eu tive a oportunidade de fazer tudo do zero lá, sabe? Fazer do jeitinho que eu queria, né? Que é uma oportunidade que não acontece sempre, galera. E eu, tipo, adorei. E meu chefe era sensacional, o pessoal era legal, fui muito bem acolhido lá. Foi, tipo, a última empresa que eu trabalhei assim que eu falei, caraca, mano, levei amigos, sabe? Poxa, tenho amigos lá pra eu poder voltar e bater um papo. E se eu precisar ficar na casa de um deles, eu vou poder ficar, tá ligado? É nesse nível assim. E eu achei que isso é muito difícil pra quem não mora fora, né? Eu sei que tem muita gente aí, tem algumas pessoas aí que moram em Portugal e tal, mora fora. Tipo, fazer esse tipo de relacionamento com uma pessoa que não fala com a sua língua é muito difícil, pelo menos pra mim. Então, tipo, respondendo a sua pergunta, tá, Júnior? Eu vou pelo, tipo, que foi interessante. Então, o que eu tava falando? Tava trabalhando na Microsoft, eu adorava. Só que, pô, eu ganhava 100 mil, me ofereceram 150. Tipo, eu tenho conta pra pagar. Tipo, não é como se, apesar de eu ganhar muito bem, não é como se o Canadá fosse barato. Meu aluguel é caro, cuidar das minhas cachorras é caro pra caramba, comprar coisas, né? Tipo, pagar coisas até mesmo da Lumistec, às vezes. Cara, é difícil. É difícil, tipo, é difícil. Tenho uma vida ótima, tá? Não posso reclamar, pelo amor de Deus. Mas, cara, não é assim, né? Tipo, vou rasgar dinheiro. Então, isso é importante mencionar também. Mas é isso, eu não ia atrás. Meio que o dinheiro acontecia conforme eu estudava mais e conforme eu aplicava para vagas que eu via que pedia mais coisas, porque eu já tava sabendo fazer aquelas coisas.